Hello, hello! Mais um episódio maravilhoso. Hoje um tema divertidíssimo. Journaling estratégico, um caderno de reflexão, um caderno de introspecção. Mas o tema sutil, simples e com uma eficiência, uma eficácia fora do sério. Mas antes da gente falar, sejam todos bem-vindos ao Executivo no Divã, esse espaço mágico, meio corporativo, meio familiar, meio divertido e com muita ciência e experiência que a gente cria para poder refletir e trazer ferramentas para líderes, gestores, executivos. É isso mesmo que é esse espaço, pai? Bom dia ou boa tarde para você. Bom dia, Filipão. Só que aqui é boa tarde. Eu sei que você está em outro fuso. É isso, conteúdos para agregar na vida corporativa, porque das pessoas que lá vivem, né? Porque afinal de contas, toda corporação é formada de pessoas. Pessoas. Hoje, o journaling estratégico é uma prática, para quem ainda não conhece, de escrever. Escrever é talvez uma ferramenta mais antiga que existe, tão simples na sociedade, mas o journaling, esse nome bonito para dizer sobre essa prática de escrever, que nos ajuda a pensar melhor e, ao pensar melhor, decidir com mais clareza e achar, e liderar e direcionar nossas equipes com mais consciência. Este vídeo é o último vídeo, é o último episódio desse primeiro módulo que a gente chama de autogestão, que a gente teve a expectativa, construímos pensando na autogestão para se tornar um hábito mesmo de líderes e gestores. Então, aqui nesse último episódio sobre o journaling estratégico, a gente espera que vocês vão perceber com mais clareza que o líder aqui que a gente fala é aquele que pausa, que reflete, que acha com uma clareza melhor o direcionamento que ele vai dar para a equipe e para a própria empresa, e que consegue redirecionar a energia, a ação, a gestão da energia de forma mais intencional e consciente, e como consequência atingir resultados ainda maiores. Então, para a gente começar, a pergunta para você, pai, é o seguinte: quantas das decisões que você percebe no mundo corporativo são realmente conscientes, intencionais, e quantas são uma reação automática do ambiente, uma reação automática de hábitos passados? Eu diria que a maior parte das decisões tem sido no automático. Até porque a gente vive situações muito extremas atualmente. E essas situações nos levam a nos desafiar a sobreviver muitas vezes. E aí a gente entra nesse estado de sobrevivência, que é o estado luta, fuga ou paralisia. E poucas pessoas no dia a dia, Felipe, têm se dado essa pausa estratégica, para poder, inclusive, se observar, observar suas ações, observar seus comportamentos, até mesmo para saber se existe essa congruência entre as ações com o que ela de fato deseja. Será que nesse corre-corre do dia a dia está sendo na direção do que você almeja, do que você deseja, ou simplesmente você está correndo, podendo estar indo para o lado e se distanciando ainda mais do objetivo que você deseja alcançar? Legal. Você trouxe essa analogia de correr, será que você está indo para o caminho certo? E você usou uma palavra aí, a pausa estratégica. O que que é uma pausa estratégica? Essa pausa é exatamente o momento que você pode olhar para onde você está, fazer um diagnóstico daquele contexto, daquela situação, perceber qual a direção, qual o lugar que você almeja chegar e buscar esse ajuste, essa coerência. Isso é feito, inclusive, Felipe, quando a gente viaja de avião. O piloto ele faz a programação ali da rota, mas constantemente ele verifica se em algum momento teve algum vento de lateral, por exemplo, que tirou ele desse rumo, dessa direção. A gente tem até relatos de alguns acidentes aéreos
que naquele momento a o piloto, copiloto estava em outra sintonia, vendo um jogo do Brasil, e aí eles pararam de fazer esse monitoramento, em algum momento eles estavam num destino que não era o previsto. Inclusive, infelizmente, nessa circunstância, o avião até caiu no meio da floresta amazônica. Não sei se você lembra desse fato. Não, não me lembro não. Lembro. Você fez aqui, você conectou pausa, que é esse momento de parar e olhar e refletir, mas você usou um outro termo aqui, planejar. Então, como é que é para você essa conexão entre a pausa estratégica, o planejamento e depois a ação, né, agir conforme o planejado. Como é que é essa conexão para você dessas pausar, planejar e agir? Excelente a sua pergunta, Felipe, porque assim, antes de planejar, o primeiro passo é a gente buscar informações de qualidade. Um planejamento ele é com qualidade a partir das informações que ele se baseia. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, quando a gente faz o planejamento, a gente tem traçado aí um objetivo, um destino a chegar. Agora, não adianta, e eu já fiz muitos planejamentos estratégicos é bem interessante porque as pessoas visitam o planejamento feito, realizado, muitas vezes no próximo ano, no próximo planejamento. E não adianta planejar sem ter esse monitoramento sistemático. Então, essas pausas são propositais, por exemplo, no caso do planejamento, para você fazer esse monitoramento sistemático, para você verificar qual o momento daquela ação que você realizou, qual o momento, o destino, a situação, o contexto que efetuou o resultado que você se encontra. Eu Então, é muito nesse sentido. Até para você poder fazer ajustes. Isso, inclusive, tem uma ferramenta da gestão muito antiga, muito básica, mas tão importante, que é o PDCA, que é o planejar, o executar, o checar, né? E o agir, né? O atualizar. legal, PDCA, ferramenta simples, antiga. Eu nem sei para onde caminhar essa conversa, porque você trouxe 2 pontos aqui nessa análise sobre pausar e planejar. Você falou de monitoramento sistemático, que é o plano de voo do piloto do avião, que você diz assim, ele planejou e depois ele monitora o plano dele na medida que o avião está indo. Então esse monitoramento sistemático do plano de voo, interessante, talvez valha falar um pouco mais desse monitoramento, porque conecta com um caderno e com journaling no seguinte sentido, de você ter uma prática diária de refletir, enquanto líder e um executivo. Isso ancorado na neurociência e também ancorado na psicologia, escrever reduz o estresse, reduz a ansiedade, traz clareza, e na neurociência, a reflexão, a escrita, a pausa, ela acessa no córtex pré-frontal essa capacidade de pensar mais elaborado e tomar decisões. E aí isso me conectou com outra palavra que você falou lá atrás sobre o instinto de sobrevivência. A gente está correndo querendo sobreviver, então eu não sei que caminho levar a pergunta, mas talvez assim, como é que é para um executivo e um líder a qualidade das decisões dele no instinto da sobrevivência, não só da decisão do planejamento, mas da decisão que eles vão ter na hora de monitorar, na hora de ver o plano de monitoramento. Como é que é, digamos assim, a gente está numa reunião de executivos, qual que é a diferença de uma reunião de executivos que está no estado de sobrevivência ou uma reunião de executivos que está no estado mais reflexivo ou um estado mais consciente? Qual que é a diferença Perfe- desses dois perfis? Perfeito você trazer isso. E é muito importante observar. Inclusive, ter essas informações que muita gente não olha para isso. A neurociência hoje traz conhecimentos que validam muito essa boa prática, né? Quando você coloca desse estado de sobrevivência, você sabe bem, até pela sua formação em neurociências, o cérebro no estado de sobrevivência ele desliga muitas funções, muito discernimento.
né? E ele entra só para esse momento do instinto, da sobrevivência, do cérebro primitivo. E quando você faz essa pausa, que você falou aí bem do journal reflexivo, uma ferramenta poderosíssima que é recomendada fazer de forma diária, inclusive, é só 5 minutos, né, Felipe? É suficiente para você mudar o jogo. Você entra no estado do neocórtex com todas as ativações cerebrais em funcionamento, com todas as percepções, a sua capacidade de análise se torna muito ampliada, muito maior. Então, quando você está numa reunião com alto estresse, onde as pessoas estão ali lidando com números, com insatisfações, com frustrações, e muitas vezes entra nesse estado de luta ou fuga, ou mesmo alguns nessa reunião em paralisia, sem saber o que fazer, né? Limita muito enxergar ações estratégicas. A ação estratégica, ela ocorre quando você faz uma pausa, quando você aproveita a fisiologia do corpo, né? Entra na respiração. Muita gente comenta e fala assim: olha, respira 2 vezes, respira 10 vezes antes de tomar uma atitude, exatamente por isso. Para a atitude partir de uma decisão do neocórtex, desse cérebro mais ampliado na sua capacidade, né? Então, é bem essa analogia, sabe, Felipe? Legal. De você é, tomar uma ação, uma decisão a partir de uma visão mais ampliada, com todo o seu cérebro em funcionamento, ou de uma capacidade mais reduzida, de uma coisa mais primitiva. Utilizar o cérebro em seu maior potencial. Essa é a diferença. Se eu fosse escutar o que você está trazendo, é isso que fica na minha cabeça. E eu, como líder e gestor, gostaria de trabalhar num ambiente que me possibilita esse tipo de pensamento, né? Reflexivo. Que psicologia, neurociência, economista, Daniel Kahneman, ele fala sobre economia, dentro da ótica da economia, essas decisão mais reflexiva, aquele pensamento mais rápido, pensamento mais devagar, a qualidade das decisões. Então isso é simples, escrever todo dia, como você disse, 5 minutos, só 5 minutos, vai trazer mais clareza, diminuir o estresse. Ao trazer clareza, você que é líder, poder direcionar melhor a sua equipe está olhando para você, se você é líder, para direcionamento. Direcionamento claro, a orientação para onde você vai. E uma empresa que ela está num direcionamento da sobrevivência, ela vai ser inovada por outra empresa que está numa mentalidade do jogo infinito, que é o que a gente vai falar no próximo grupo de episódios. A gente vai falar sobre o jogo infinito, que é aonde a autogestão encontra o seu melhor potencial. É o framework, é a metodologia, é a visão de mundo que faz sentido para quem é um autogestor, liderando a equipe está buscando direcionamento e clareza. Então, eu faço esse gancho para te perguntar: como é que é ser um líder hoje, nesse mundo que a gente está vivendo, de digital, presencial, faixa etária, o mundo ficando mais velho, menos crianças, mas tem criança, mas esses jovens diferentes. É um mundo muito complexo e às vezes complicado se não tem consciência. Como é que é ser um líder nesse mundo hoje para você, pai? Essa é uma boa pergunta de uma resposta não tão simples assim. Mas eu vou tentar simplificar aqui. Eu acredito que é sair muito da cabeça, dessa cabeça acelerada que fica borbulhando e às vezes fica aquecida com tantas informações, com tantas pressões, com tantas demandas, e ir mais para o centro, para uma coisa mais harmonizada, sustentada, que eu diria que no corpo funciona muito nessa região do estômago, um pouquinho acima do umbigo. Uma força aqui que a gente tem, que se a gente direcionar todo esse barulho mental para essa área, para sentir nessa área,
e buscar nessa sensação, uma sustentação, é como se a gente estivesse no centro do furacão. Quem está ali no centro do furacão não está em torno, sendo levado por toda aquela movimentação caótica. Inclusive, Felipe, eu me lembro aqui que existe uma previsão aí nossa, né, de passar aquele protocolo de tsunami, né? Porque é interessante que nesse protocolo ele trabalha muito com isso. Enquanto a onda gigante destrói a superfície, quem está lá imerso nas profundezas lá do oceano não sofre esse movimento. Por isso que um casal de brasileiros médicos, inclusive, sobreviveu àquele tsunami anos atrás. Então, essa questão da pausa, essa questão de estar mais centrado, ela é fundamental para que não só o neocórtex, o cérebro, funcione na sua totalidade, mas para que a gente possa fazer melhores escolhas diante de tantas possibilidades que se apresentam. Legal. Olha só, caramba, se as pessoas eu acho que chegou aquela hora interessante e eu vou fazer o gancho, mas eu já estava esquecendo. É aquele momento da gente realmente pausar. Olha a reflexão que tem aqui. A pergunta foi: se como ser um líder. Pausa. Vamos pensa aqui, a tela está pausada, a gente está falando de pega o papel e a caneta, porque é o journaling, é o caderno a escrever, e a pergunta foi como ser um líder no mundo atual, e a resposta foi, vou voltar para nós, estar no centro do furacão. E nesse centro do furacão, onde o mundo está caminhando, você linkou o centro do furacão com a pausa. Estar centrado, reflexivo, pausado, no meio do furacão, observando e não se deixar levar pelo furacão em si, como foi o caso do casal que você mencionou, para tomar melhores decisões, e a gente já falou um pouco da neurociência que baseia como a gente toma melhor decisão. Isso é gigante, isso é demais. Aqui eu penso o seguinte. Aqui você falou também uma teoria um pouco diferente que se fala no mundo corporativo, assim, algumas poucas pessoas falam da região do estômago, é um conteúdo mais, digamos, ah, paralelo ao mundo corporativo, mas que começa a ser usado. E aqui eu queria fazer um gancho seguinte: no centro do furacão, onde a gente busca aprender, observar, colocar em prática ferramentas, isso nos tira da zona de conforto. Isso nos cutuca, não é fácil. E eu acho que talvez a gente busca para sobrevivência querer ficar numa zona mais confortável, né? Assim, "Ah, cheguei, fica aí, não vamos inovar na empresa não, deixa assim, eu". Como é que é isso de zona de conforto e uma zona de, como é que eu posso dizer, de aprendizado, de expansão, de conhecimento? Como é que é motivar o time e nós mesmos para sair da zona de conforto e aprender? Vale a pena fazer isso? Não vale a pena? O que que você pensa sobre isso? Nossa, coincidência você estar trazendo essa questão num dia que eu publiquei aí no meu Reels uma reflexão sobre uma ação recente que eu fiz, né? Porque eu acho que eu tenho esse padrão, sabe, filho? Você que me conhece desde quando você nasceu, eu acho que alguns movimentos que eu fiz no passado, não, você ainda não era nem presente, mas eu sempre me coloco fora dessa zona do conforto quando eu me observo dentro dela. E por que isso? Porque a zona do conforto é muito bacana, é gostosa, é prazerosa e tal, mas com o tempo, se você fica num longo tempo naquela zona de conforto, você entra de forma natural, automática, para a zona de estagnação. Você para de crescer, porque o mundo todo evolui. Todo o processo que a gente vive no dia a dia é um processo de progresso. Então, se você está ali
naquela zona de conforto, a tendência com o tempo é que vire uma zona de estagnação. Então, o legal é que você possa sair de uma forma deliberada, por opção sua, por escolha sua. Não precisar que o mundo te empurre para fora. Isso é bem importante. Porque quem está melhor preparado? Aquele que o mundo empurrou para fora da zona de conforto ou aquele que decidiu, por escolha, sair da zona de conforto? Né? E eu tenho esse padrão, sair sempre da zona de conforto. E é claro que a próxima camada, quando você sai da zona de conforto, é o desconforto, é o medo, é uma série de questionamentos que é feito internamente. E às vezes até externamente, porque as pessoas muitas vezes não entendem por que, que você estava tão bem, tão confortável, por que, que você tomou essa decisão. Mas depois de passar por esse período, desse desconforto, desse medo, dessa insegurança, se você fez a coisa certa, você vai para a área de aprendizado, você começa a observar coisas novas naquele seu movimento, naquele novo contexto, naquela nova circunstância. Né? E aí, a partir do momento que você começa a aprender, você começa a crescer, expandir. Até que essa zona de crescimento e expansão, ela termina chegando numa zona de conforto novamente. Mas só que é uma zona de conforto diferente da anterior, porque é uma zona de conforto ampliada. E aí você vive aquele conforto até na hora que você percebe que é o momento de mudar, de sair novamente da zona de conforto. Por isso que aquela frase, em time que está ganhando não se mexe, eu não acho que é adequado. Ainda mais, Precisa mexer. ainda mais para hoje em dia, né? Com tantas mudanças assim, né? Precisa mexer. Exatamente, Como exatamente. e zona de expansão, então, é importante. É uma linha muito tênue para não entrar numa zona de sobrevivência e ansiosa, mas sim direcionar através do centro que você disse, com consciência, e essa é a prática que, se você percebeu, todo vídeo a gente tem uma prática. Mas esse vídeo, que é o final do módulo 1, esse episódio, é uma prática, o vídeo todo é uma prática. Capacidade, o incentivo de pegar o papel e a caneta, 5 minutinhos e escrever para poder ter clareza, reduzir a ansiedade, se colocar no centro do furacão, tomar decisões melhores, usando o potencial do cérebro inteiro. Aqui tem muita pérola nesse vídeo. É porque a gente não quer passar muito tempo aqui, senão a gente poderia expandir para horas e horas de bate-papo. Mas para antes da gente caminhar para os finalmentes, como sempre, tem um tempo que você não faz. No último vídeo, eu acho que você não colocou ali a inteligência artificial ao serviço. Qual é a prática de hoje? Você vai compartilhar a tela, colocar a inteligência artificial aí para pensar e falar de journal estratégia. Temos alguma prática hoje? É verdade, eu tive aí 2 episódios colocando uma prática de inteligência artificial, né? O primeiro foi até uma surpresa aí para ti. Deu muito bom, as pessoas gostaram, pediram até o prompt, enfim. Mas eu senti nesse episódio, nesse último episódio, de fazer uma reflexão sobre esse uso da inteligência artificial. Porque quando a gente utiliza muito a inteligência artificial, corre o risco da gente abandonar a inteligência natural. E é muito importante, Felipe, essa prática do journaling estratégico, que deve ser diário, 5 minutos, sentar, escrever, analisar, ver os dados, as informações daquele momento, onde você se encontra e tal, de uma forma, inclusive, manuscrita, é a minha sugestão. Até porque isso faz parte do desenvolvimento de novos caminhos neurais, faz parte de você ter mais clareza quando você está escrevendo ali, fazendo esse movimento fino, mecânico. A sua fisiologia absorve melhor o entendimento a partir daí do que estar utilizando esses recursos muito automatizados ou muito mecânicos de uma inteligência que foi colocada num equipamento, né?
é uma forma de você potencializar a sua reflexão, é você utilizar na plenitude a sua inteligência natural. Então, hoje eu não vou colocar o uso da inteligência artificial, apesar que eu acho que seria interessante, em algum momento, pegar todos esses manuscritos e trocar uma ideia com a inteligência artificial, mas é um passo seguinte, não o primeiro passo. O primeiro passo é desenvolver, ampliar essa capacidade que é nata da nossa inteligência natural, Felipe. Uau! Soou, como uma orquestra sinfônica para os ouvidos daqueles que querem usar o cérebro no seu maior potencial. Tornar amanhã melhor do que somos hoje. E esse foi a tese essa é a tese da autogestão. Tem muita pérola aqui, é difícil assim, caminhar para os finalmente. Quando você fala do journey estratégico, uma prática tão simples para a gente poder, de uma forma, pensar melhor, refletir melhor, pausar melhor, ampliar o nosso o uso do nosso cérebro. É muita coisa boa aqui. Esse é o último episódio dessa tópico que a gente elencou de autogestão. No próxima série de episódios, a gente vai falar sobre o jogo infinito, que a gente pincelou ali. Se você olhar essa série de episódios, você vai perceber que autogestão é um hábito diário, é uma prática diária, é uma decisão interna de ser melhor amanhã do que você é hoje, enfrentando a zona de expansão, saindo da zona de conforto, mas saindo de forma consciente, de forma tranquila, sem ansiedade. Se tiver ansiedade, você vai para a sobrevivência, o que não é de todo ruim, mas a gente não está mais no mundo das cavernas, então a gente não precisa disso, não é mesmo? A gente está num mundo, conectado, um mundo mais inteligente, um mundo mais, de valores éticos, morais, estamos em outro mundo. Falamos sobre sua identidade não é seu cargo, falamos sobre o que está sobre o nosso controle de forma real, gestão de energia, e a gente finaliza com esse ritual diário de clareza que é o journaling estratégico. A autogestão, como eu acabei de dizer, é um hábito diário, não é um evento uma vez na vida, é uma mentalidade, é uma forma de vida, é que nem malhar, é que nem comer com saúde, saudável. E essa clareza é conquistada dia após dia, de escrever manuscrito, né? Pegar um papel e caneta e talvez escrever, depois interagir com a IA, com esse movimento híbrido, mas que faça sentido para você dentro do seu caminho, da sua equipe, da empresa que você lidera. E por fim, esse somatório de hábito, de dia após dia, de clareza, ele modifica e se torna a forma como você pensa, como você decide e como você age. Como consequência, você que é um líder, ou você que é até, ó, meu pai, família, pais são líderes, mães são líderes. A forma como você decide pensar, como tomada de decisões da família, você vai liderar a sua família e agir, vai influenciar a sua equipe, a sua família. Esse é o papel do líder. Esse somatório de líderes conscientes, autogestores, gestores empreendedores, que é o termo que a gente usa, vai criar um mundo melhor, de forma bem tranquila. Uma família de cada vez, uma empresa de cada vez, uma equipe de cada vez. E o journal estratégico é simples, é o resumo da autogestão de forma mais simples que a gente podia trazer. Quando a gente pensou no planejamento dessa aula, a gente achou que seria legal terminar por aí. Pai, as últimas palavras deste módulo um, deste episódio, é seu. O que que você gostaria de fechar desse momento? Primeiro, filhão, assim, agradecer demais as suas provocações para que a gente tenha a oportunidade de compartilhar toda essa experiência, esse conhecimento. Fazendo uma pausa aqui, tomando aqui a água da alegria, porque é importante a gente trazer para o nosso dia a dia referências que possa nos lembrar do que é interessante você se conectar e buscar estar naquela frequência, né? Então eu espero sinceramente que todo
esses episódios sobre autogestão possa ter te tocado de alguma forma. E deixar à disposição, a gente nas redes sociais está aí respondendo alguma coisa que ficou faltando, porque de verdade é pouco tempo para compartilhamentos que a gente possa fazer. Brigadão aí, filhão. Tamo Mesmo junto. estando distante geograficamente quase que o tempo todo desses episódios aí, em nenhum momento a gente estava no mesmo continente, inclusive, mas é muito bom estar junto contigo aí nesse propósito, nesse grande significado que é de expandir esse conhecimento, essa experiência para ajudar mais e mais pessoas. Tamo junto. E se mudar a vida de uma pessoa, a gente atingiu nosso propósito. Que maravilha! Até o módulo 2, até Jogo Infinito. Então, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima. Um grande beijo, pai, e até.